Boa noite, gente. Com grande amor que nós estamos aqui. Antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da amizade. Eu senti algo no meu coração quando a gente estava aqui, em relação à palavra medo. Se você chegou aqui essa noite com medo, esse é o sentimento que te definia. O Senhor, Ele diz que você não está só e Ele retirou o medo do seu coração. Seja o medo de, talvez, vir a pegar essa doença, não como outras, mas o medo, talvez, de perder alguma pessoa querida, ou até mesmo de perder a sua vida. Mas, como a Bíblia diz que... O que diz? Que viver é lucro e morrer é ganho. Amém? Não que isso justifique, mas tenha fé no seu coração. Não permita que o medo seja o seu Senhor. Viver é Cristo, E morrer é lucro. Então, assim, não permita com que o medo seja a sua idolatria. Em meio a tudo isso. Porque às vezes a gente pensa como idolatria somente em imagens. Mas, às vezes, nós cultuamos sentimentos dentro de nós que muito mais do que a presença de Deus. Então, cuidado, tá? E Deus, Ele é com você. Você não está só. Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre amizade. Eu queria ler Lucas 5, 17 e 26. Também cita em Marcos, essa mesma passagem. Posso ler? Amém? Um dia, quando ele estava ensinando, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados ali, perto. Estes homens surgiam de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes. Nisto, chegaram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Tentaram forçar a passagem pelo meio da multidão até Jesus, mas não puderam chegar até ele. Como não puderam chegar até ele, subiram ao teto acima dele, tiraram algumas telhas e desceram o doente no meio da multidão, ainda em sua maca, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles demonstravam, Jesus disse ao homem: Amigo, os seus pecados estão perdoados. E alguns indagaram: Quem é este homem que blasfema contra Deus? Pensavam os fariseus e os mestres da lei. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, à vista de todos, o homem saltou sobre os seus pés, pegou a sua maca, em que estava deitado, e foi para casa, glorificando a Deus. Então, essa mesma passagem ela está em Lucas e em Marcos também. Você pode ler o restante depois na sua casa. E eu queria dizer com vocês o que, Cafarnaum, algumas definições falam que é um lugar de tumulto, um lugar de desordem, um lugar de bagunça. Dentre outros estudos, fala que ali era um lugar de compaixão. Então, Jesus ele estava no deserto, orando, porque ele sempre tinha esses momentos de estar com as pessoas e ir para o deserto orar, para depois retornar. E ele retornou para Cafarnaum, que era um lugar de compaixão. E ali, se a gente for parafrasear para os dias de hoje, ele estava numa célula pregando a palavra e o poder de Deus estava sobre ele. Então, a gente entende que hoje nós estamos vivendo a igreja nas casas. E hoje nós precisamos reinventar o jeito de fazer célula. Nós temos a maior ferramenta para exercer isso hoje. E a gente precisamos ter uma decisão para fazer isso, neste tempo. Mas isso a gente fica mais para o final. Então, Jesus estava numa casa, numa célula, ministrando
as pessoas, o poder de Deus estava sobre ele. E naquele momento, quando ele compartilhava das Escrituras, da palavra de Deus, de repente veio 4 amigos com um paralítico numa maca, né? Imagino que não deve ser fácil carregar, né, num lençol, que eu imagino que era alguma coisa não muito resistente, né? 4 para carregar. Eles tiveram a persistência de atravessar toda a multidão e eles não pararam por ali. Eles subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o seu amigo até onde Jesus estava, até a frente. E eu te pergunto nessa noite, quem é você? Aquele que está levando o paralítico até Jesus? Ou o paralítico em cima de uma maca? Como que você se define nessa noite? Qual é o seu nível de vida hoje? Talvez você chegou aqui realmente como um paralítico, como uma pessoa paralisada em alguma situação, ou talvez você é um dos 4 amigos que tem a bravura e a força de levar os seus amigos até Jesus. E se você é a parte, né, dos amigos fortes, o Senhor vai te renovar para que você permaneça. Mas se você é aquele que está paralisado, o Senhor vai te curar. Porque é isso que Jesus faz. Quando nós estamos na presença dEle, ninguém é mais o mesmo. Todos nós somos curados. Todos. Né? Se a gente for falar um pouquinho, né, e isso, o que me chamou a atenção foi exatamente esse texto em relação a amigos. Nós temos amigos que nos levam até Jesus. Né? Às vezes a gente está num dia difícil. Os nossos amigos próximos, eles nos levam até Jesus ou eles nos retiram da presença dEle? Ou nós somos aqueles que levamos, ou nós somos aqueles que retiramos eles da presença de Jesus? Quem somos nós? Quais são nossas ações? E algo que tem me chamado muita atenção nesse período de confinamento, distanciamento social, é como que nós percebemos que tem tantas coisas dentro de nós embaraçadas. E uma das coisas que mais causa embaraço, eu falo isso aqui, olhando para a minha vida e de algumas pessoas próximas, é o relacionamento. A arte de se relacionar, seja com amigos, família, namorado, noivo, esposo, filhos, o relacionamento em si. Porque relacionar é relar, é contato. Então, tudo aquilo que tem contato, uma hora ou outra, alguma coisa não vai sair agradável. Né? Como diz, na intimidade demais, sempre dá, às vezes, alguns deslizes. Só que, em meio a esses relacionamentos, quem nós somos? Aqueles que cavam covas ou aqueles que cavam alicerces? Porque, às vezes, a gente está num relacionamento que nós estamos cavando mais covas, gerando mais morte, do que fazendo uma construção, do que cavando alicerce. Um alicerce ele é cavado assim como uma cova, uma vala também é cavado. Então, assim, é a mesma ação, mas qual é a finalidade? E eu te desafio você a olhar para você. Será que você está paralisado em alguma situação devido à frustração de se relacionar com alguém? Não é. Eu falo que a gente tem a tendência, quando a gente se fere, se machuca, é a gente se retrair. Não é? É que nem aqueles bichinhos que você toca, ele se encolhe. Então, a gente tem essa tendência natural de se fechar. Só que aí, quando a gente se fecha, a gente não se fecha só para aquela pessoa que nos magoou. A gente se fecha para todas as pessoas à nossa volta. Porque você começa a ficar com dedos, né? Não é assim? Você começa a pisar em ovos. Ah, mas será? Se eu confiar naquela pessoa, será que ela vai me trair? Ah, mas e se ela fizer assim? Então, esse medo de ser machucada novamente, a gente acaba se anulando quem nós somos. E a gente deixa de confiar nas pessoas. E a gente tem vivido um tempo que nós precisamos
manifestar compaixão, acima de tudo. E é um tempo também onde a gente vê muitos sentimentos vindo à tona. Ou é só comigo? Né? De sentimentos de você falar, nossa, isso aqui estava aqui dentro? Poxa, eu achei que eu tinha superado isso. Eu achei que não tinha problema mais nessa área. Eu achei que eu não ligava mais se falasse alguma coisa ou demonstrasse algo. Mas a gente se depara que sim. A gente se depara com algumas situações tão pequenas. Mas por quê? Porque nós estamos feridos. Então, quando nós estamos feridos, automaticamente a gente pode ser uma coisa muito pequena, mas ela pode se formar numa coisa muito gigantesca, né? Muito, muito demais. E geralmente, relacionamentos frustrados, eles nos tiram do nosso propósito. Porque a gente vai perder tempo demais parando no caminho do que percorrendo a carreira que nos foi proposta. Então, assim, geralmente, quando nós estamos frustrados em algo, quando algo nos machuca, quando uma pessoa fala algo que nos fere, essa ação tem como consequência nos tirar do nosso propósito. E qual é o seu propósito? Qual é a sua caminhada? O que te move? O que tem te movido? O que tem te paralisado? A pior coisa que tem é você ser traído nos seus relacionamentos. É o pior sentimento que tem para um ser humano. E esse sentimento passa por nós a todo instante, a todo momento. E isso gera um embaraço. Assim como as meninas não gostam de sair de casa com o cabelo embaraçado. Não é? Não é legal. Né? Eu acho que até os meninos têm o cabelo um pouco mais volumoso, tem que pentear o cabelo. Né? Só que, às vezes, a gente está tão preocupado em desembaraçar o nosso exterior, que o nosso interior, a gente está como as máscaras. Ninguém vê. Mas está tudo embaraçado. Está tudo cheio de nós. Mas a gente acaba não demonstrando para as pessoas. E ninguém vê. Só a gente sabe o que está aqui dentro. E esse embaraço, não tem como você tirar o embaraço de algo sem que você tenha uma ação para aquilo. Você precisa exercer a ação para que aquilo seja desfeito. Assim como, às vezes, você pega uma correntinha, ela está toda torcida, você fica um tempão lá tentando tirar o nó, porque você não quer quebrar a correntinha. Não é? Você tem todo o cuidado, porque, às vezes, foi para um descuido, não é assim? Foi para um descuido, às vezes foi para o relaxo mesmo, às vezes foi sem querer. E aconteceu. E você vai lá com o maior cuidado, aí você não consegue e fala, me ajuda aqui? E por que não é assim aqui dentro? Por que a gente não pede ajuda, às vezes, para que alguém venha e desembaraça alguma coisa aqui dentro? Nós precisamos ter essa atitude. É necessário ter essa atitude. Porque aonde Deus quer nos levar, a gente não pode perder tempo estando embaraçados. Né? O papel do diabo nas nossas vidas é nos embaraçar. Para quê? Porque é na arte de se relacionar que nós somos sempre feridos, mas é onde ele quer roubar a nossa fé. E quando ele rouba a fé nas pessoas, ele rouba o seu propósito. Porque você perde o amor por ganhar vidas. Você perde a paixão por falar do nome de Jesus para as pessoas. Porque você perdeu a sua fé. Você não acredita mais no ser humano. E tem aquela frase que a gente escuta e eu não aceito pensar. E isso passa pela nossa cabeça. É melhor se relacionar com animal do que com gente. É triste isso. Mas pessoas feridas, elas usam isso como uma muleta para não consertar as coisas. Então, assim, e não é verdade. Você não vê na Bíblia Jesus se relacionando só com o animal. Eu imagino que ele deveria conversar com eles, né? Que nesse desenho, né? Porque ele fez tudo. Mas, em todo momento, ele se encontrou com pessoas. Em todo momento, ele trouxe a dignidade para as pessoas. Em todo momento, ele tirou o desembaraço da vida. Todas as pessoas que passaram por ele tirou o fio do embaraço e deixou ela com uma vida reta. Porque é assim que Jesus faz em nós.
Ele nos coloca numa vida reta. Estreita, mas reta. Às vezes a gente tenta parar pelo caminho, mas aí ele vem e coloca pessoas no nosso propósito para nos colocar de volta à reta correta. E em Hebreus 12 fala muito desse embaraço, né? A gente vai ler um pouquinho para o final. E algo interessante, que uma ação gera uma reação. A ação dos amigos descerem o paralítico da casa gerou uma reação de Jesus. Né? E qual é a... Quando nós estamos decepcionados com pessoas, nós deixamos de ter ações. Nós não falamos mais que nós amamos, nós não nos dirigimos mais à pessoa, nós evitamos aquelas pessoas. Porque é assim que acontece. Então, é tempo de você tirar o embaraço, né? Coisas mal resolvidas. Vamos trazer a contextualizar? Embaraço pode ser situações mal resolvidas. Situações mal resolvidas a gente interpreta como a gente quer. Às vezes, eu até vi esses dias uma postagem de uma pessoa que falou assim, acho que foi até da Adri, foi a Adri que postou, falou assim, a minha cara amarrada, não é porque eu estava amarrada, é porque eu estava triste. Né? Talvez me falaram que eu sou isso, mas eu sou aquilo. Né? Então, assim, às vezes a gente tem tantas essas suposições que a gente deixa de olhar para como é. Então, não perca tempo só tentando desvendar o lado ruim das pessoas. Eu vi algo que uma vez a minha irmã me disse, ela falou assim, se você for parar para olhar problemas nas pessoas e dificuldade, a gente estava numa célula, né? Ela falou disso em relação a uma célula que ela tinha ali embaixo, e que engraçado que hoje ele é pastor. Né? Minha irmã fazia célula numa casa de um cara que era usuário de droga, e ela é do Carmo, fazia tanto tempo célula na casa desse homem, e a gente ficou sabendo, ela ficou sabendo, esses tempos atrás, que ele foi no trabalho dela e falou assim, aquilo que você fez lá atrás, naquela célula, valeu a pena, porque hoje eu sou pastor, hoje eu cuido de vidas. Então, assim, é tempo da gente fazer célula, é tempo da gente evangelizar, demonstrar o amor de Jesus, se relacionar com as pessoas. E é onde, nesse dia, nessa célula, ela falou assim, para mim, né, eu era bem menina na fé e bem menina mesmo de idade, ela falou assim, todo mundo tem coisas boas. Se você for olhar só as coisas ruins, certamente as coisas vão se superar. Mas se você tentar achar uma coisa boa, fica com a coisa boa. E guarda aquilo para você. Porque certamente você vai ter uma outra visão das pessoas. Eu falei assim, tá bom. Né? E isso é um exercício de você fazer. E qual é o poder de ter amigos? Né? O poder de ter amigos é você ser curado. Quando você tem amigos de verdade, que não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, são amigos de verdade. Amigos aqueles que não olham para você com alface no dente e falam, agora não dá, está com máscara, né? Mas antes, né? Ou antes. Agora a gente esconde um monte de coisa. Mas amigo é aquele que, quando vê você numa situação desagradável, fala, opa, vai lá no banheiro, né? Dá uma olhadinha. Porque assim funciona. E, às vezes, a gente até brinca, né? Lembrei agora, né? Hoje, em casa, a Mirella fez uma pergunta para mim, mas, mãe, o que você acha disso? Eu falei, disso eu não gostei, mas disso eu acho legal. Ah, mas eu quero usar isso. Eu falei assim, mas você perguntou a minha opinião, não aquilo que você queria ouvir. Não é? Às vezes a gente tem essa atitude com as pessoas, a gente fala uma coisa, e aí a nossa amiga, ou nosso amigo, ou nosso pai, nossa mãe, fala outra. Aí a gente já fica borocochô, porque ela não falou aquilo que a gente queria ouvir. Ela falou aquilo que ela achava que é o certo. Então, isso é se relacionar. E, às vezes, a gente quer uma opinião, a gente pergunta a opinião, a pessoa expõe a opinião, aí a gente também se ofende
com aquilo que a pessoa falou. Então, assim, gente, vamos, né? Se você perguntou, é lógico, gente, uma coisa que eu aprendi, não vai falar também com palavras desagradáveis, né? Seja educado, seja gentil, seja amável. É assim, a gente aprende a ter uma resposta, eu falo, uma palavra ela tem várias definições. Então, use a palavra certa. Né? Antigamente, se perguntava assim, como está meu cabelo? Eu ia falar, nossa, está horrível. Essa era eu antes. Se pergunta para mim, eu falo, olha, poderia ficar melhor. Vamos lá, que eu vou te ajudar a arrumar? Não muda. Então, assim, a gente precisa ter também de responder as coisas, né? E isso é um exercício, gente. Não é, ninguém nasce assim, não. Ninguém nasce. Eu falo que eu decidi mudar isso quando uma pessoa que era uma amiga, né, do nosso meio, ela falou assim, nossa, você fere mais as pessoas do que você traz amor. E eu até então falei, nossa, que difícil ouvir isso, né? Quando você é confrontada em algo que você acha que... Porque eu imaginava que você ser verdadeira é você falar aquilo que você pensa. E ser verdadeira não é falar aquilo que você pensa para as pessoas, mas é você ser verdadeira nas suas palavras, mas também ter amor nas suas respostas. Porque não adianta nada eu falar aquilo que eu acho que é verdade e eu machucar mais as pessoas que estão ao meu lado do que trazer, né, um alívio. Mas, fecha parênteses. Então, assim, o poder de ter amigos. Né? Os amigos... Imagina só, às vezes eu fico viajando um pouco. Imagina que naquele dia os amigos dele estavam de saco cheio porque ele foi rude, porque, afinal de contas, um paralítico, às vezes, há tanto tempo, queria brincar, queria fazer alguma coisa, e não podia, e ele foi rude com seus amigos naquele dia. Ele foi um pouco áspero, né, um pouco enérgico com as palavras. Mesmo assim, os seus amigos pegaram ele, porque ele não tinha escolha, não é? Ele não podia andar, não é? Então, os amigos fizeram tudo. Eles pensaram em tudo. Pegaram a maca. Imagina ele olhando, né? Para onde vocês vão me levar? Aonde? A gente vai ali, ó. Ficamos sabendo que tem um homem que cura. Mas vocês são doidos? Imagina. Como assim? A vida inteira desse jeito? Não, mas a gente vai levar você lá. Aí eu imagino que os amigos pegaram ele, colocaram na maca. Ele deve ter ido reclamando, porque é uma pessoa ferida, ela só reclama. E ela só critica tudo que vai fazendo, seja bom ou ruim. Se chove, está chovendo. Se está sol, porque está calor. Não é? Nossa, mas isso de novo, mãe, de comida? Nossa, mas essa frango de novo, mãe? Que bom que tem frango para comer. Né? A gente vê o projeto das meninas, tem gente que não tem isso para comer. Mas a gente é tão exigente, às vezes, que a gente não é grato. Isso é uma outra situação. Então, os amigos pegaram ele, colocaram ele na maca e levaram ele. O primeiro obstáculo foi a multidão. E a ação deles foi superar a multidão. Então, eles atravessaram a multidão, chegou e viu que não podia realmente chegar. Tiveram uma outra ideia. Vamos subir um pouquinho mais. Né? Aí, imagina o medo. Vocês vão me curar ou vão me matar? Porque vai me colocar em cima do telhado? Não é? Ele vai olhar só o lado ruim da vida. Não vai olhar o processo de ser curado, mas ele vai olhar o que pode acontecer de errado. Quem aqui se identifica? Então, assim, os amigos os amigos dele foram um agente de mudança, de transformação na vida daquele jovem. E vocês são os amigos que farão a mudança na vida das pessoas que estão à sua volta. Eu creio nisso. Eu creio que vocês são os amigos que levarão muitos até uma célula. Eu creio que vocês serão aqueles que entenderão que, além das suas dificuldades, levar o amor de Deus é muito maior do que olhar para a situação. Se a gente for parar para olhar para a situação que nós vivemos, a gente fica na nossa caverna, a gente fica em casa.
Mas a gente não está nesse mundo simplesmente para olhar para o nosso umbigo. A gente não foi chamado para ter um excelente trabalho só para nós. A gente não foi chamado para ter uma família maravilhosa e ser grata só porque a gente tem uma família boa. Mas tem nossos amigos que não têm uma família legal. Que talvez você é o amigo mais chegado que o irmão que eles precisam. Se coloque nesse papel de ser o amigo mais chegado que o irmão possa precisar. Por quê? Porque quando você tem amigos de verdade, você não sente só. Eu sou a expressão viva disso. É lógico que a gente não tem inúmeros, né, aquela multidão de amigos. Isso aí são colegas ou rede social. Fato. Você tem, às vezes, uma pequena parte de pessoas próximas que você possa contar. Que você vai comer ovo, você vai comer um McDonald's. Não é? Amigos são assim. Você chega lá um dia, tem só um cafezinho. Um dia chega lá, tem uma torta maravilhosa para você comer. Então, amigos é desse jeito. Amigo vai no seu carro sem avisar. Não é? É assim. Por quê? Ele é amigo. E sabe que não vai ser desfeito? Porque amigo é assim. Ele não está preocupado se está com raiva dele, mas ele te ama e quer estar perto de você. É assim que é o amigo. E nós não podemos andar só. O homem não foi feito para andar só. Não foi feito. E essa situação que nós vivemos é para fazer com que a gente ande só. Mas nós não podemos andar só. Nós temos que buscar ferramentas, meios, para que a gente não se sinta só. Amém? E algo assim onde eu queria chegar é onde Jesus fala assim para ele. Amigo. Você viu que ele não chama ele de homem. Ele fala amigo. Não é? Olha que coisa. Eu fiquei tão encantada, amigo. Né? Onde ele. Deixa eu chegar aqui. Amigo, os seus pecados são perdoados. Porque Jesus ele trata nós como amigos. É assim que ele nos vê. E aí vem para a parte B, já para a gente finalizar. Jesus fala assim para ele. Aqui. Aí tem os fariseus, né? Porque sempre quando nós nos relacionamos, tem aquelas pessoas que falam assim: para que confiar nos outros? Não confia demais, não, você vai quebrar sua cara de novo. Já não falei que é assim que acontece? Para que você vai se abrir? É lógico, não é se abrir com qualquer pessoa também. A gente tem que ter o feeling de ter alguma pessoa que a gente possa trazer algo para que a gente seja curado. Mas você vai confiar de novo. Não faz isso, não. Você vai quebrar a cara. Ou o que muitas vezes a gente vê em alguns jovens é quando eles se relacionam com a pessoa errada, eles se fecham e falam: eu não vou me namorar, eu não vou me relacionar nunca mais. Porque fulano de tal me decepcionou a tal ponto que eu não quero me machucar de novo. Só que com essa atitude, o que as pessoas fazem geralmente? Elas anulam a história da vida delas por causa de uma coisa que aconteceu fora do tempo, de uma pessoa errada, numa hora errada. Então, assim, se você também está nessa situação, o Senhor é aquele que quer te tirar desse estado e quer trazer algo novo sobre o seu coração. Porque quando você encontra uma pessoa que está em Deus, que reflete a Deus, é diferença. Quando essa pessoa ela é mais seu amigo do que seu namorado, essa é a pessoa certa. A gente viu a live da pastora Adria sexta-feira, né, em relação tão bonito, né, de você ver assim histórias aqui, gente, não precisa procurar lá fora. É aqui, ó. Jovem adolescente, vocês têm aqui jovens santos que nunca se relacionaram com 20 e poucos anos.
Não é lá fora. Não é fulano e ciclano, é aqui dentro. Tem pessoas que são referências nessa área aqui dentro. E eu louvo a Deus por isso. Assim como tem relacionamentos que fizeram um altar de noivado e tem testemunho para nós. Olhe para cá, não precisa olhar lá fora. Tem tantas pérolas aqui dentro que vocês precisam valorizar as pratas da casa. Às vezes, a gente valoriza muito mais lá fora, as coisas que a gente vê lá fora, mas as pratas, né, da casa, a gente acaba não tendo o valor exato. Então, se espelhe mais nos seus pastores, porque eles são bênçãos sobre as nossas vidas, viu? Então, vamos lá. Jesus fala assim para ele: ser curado, ser perdoado, pegue a sua cama e vá. Essa é a parte que eu fiquei assim, pensando muito. Pegue a sua cama e vá. Não foi os amigos que levou a cama dele de volta, mas foi ele. A ação dele, ele foi curado instantaneamente, mas no processo de voltar para a casa dele, ele foi restaurado. Então, a arte de ser curado é no processo de pegar a nossa cama, a gente ser restaurado. Não é parado. Ele não ficou lá ouvindo Jesus falar. Ele falou: volta para a sua casa. Pega a sua maca e vá para a sua casa. Pega a sua maca e vá para a sua célula pregar. Se a gente for trazer para os dias de hoje. Porque a nossa casa, antigamente, as igrejas eram reunidas em casas. Então, olha, volta lá para a sua casa, lá de onde você saiu, e ministra lá o testemunho que Deus fez. Porque lá pode nascer uma pequena igreja. Você entende o desafio? E aí eu vou mais além. Pega a sua maca e vá. O que pode ser a sua maca hoje? Será que você ainda olha para trás e fala: nossa, mas eu fui... Isso é o exemplo da minha vida, tá, gente? Nossa, mas eu sou órfã de pai e mãe. Como assim eu vou caminhar? Nossa, mas eu fui abusada. Como que eu vou caminhar? Qual é a sua maca? Qual é a sua desculpa para você não ir no processo? Quanto tempo a gente vai ficar parado, olhando o milagre que foi feito, e a gente não vai ter a ação de caminhar para ser o testemunho vivo daquilo que Deus fez nas nossas vidas? Porque, por mais pequeno que seja, todo mundo tem um testemunho dentro de você. Talvez o seu testemunho pode ser pequeno para você, mas alguém está esperando você falar para que ela conheça o amor de Deus, o amor de Jesus. E algo que eu falo para algumas pessoas, Deus sempre vai colocar as pessoas no seu propósito, na sua caminhada, que tem a ver com o que você passou. Porque é assim. Você tem um testemunho e poder para poder falar sobre aquilo. Por isso que parece que é um imã, né? Porque quando a gente vê algo prático na vida de alguém, não tem mais funcionamento. Não só uma metodologia bonita para quem gosta. Eu gosto bastante de metodologia. Eu gosto de método para tudo. Mas algumas coisas não são métodos. É testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer. E eu creio que, assim como essa ação que ele teve de pegar a sua maca e caminhar, é a mesma ação que nós teremos de sair dessa paralisia. Jesus, ele já te disse, você já foi curada. Você já foi liberta. Chega de olhar para trás. Pega a sua maca e vá. Pega a sua cama e caminha. Isso eu falo para quem está em casa, gente, nos assistindo também. Porque não é só para aqueles que estão aqui. Eu creio que o Senhor é aquele que move mesmo quando nós estamos na nossa casa
em adoração, porque o Espírito de Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. E, para finalizar, eu vou ler Hebreus 12, que em Hebreus 12 ele fala claramente sobre um pouco, né, resumindo de tudo isso que eu disse. Amém? Então eu vou ler para vocês. Hebreus 12. Eu vou ler na versão A Mensagem, tá? Que é uma linguagem mais atualizada. Percebem o que significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres de acessórios inúteis, comecem a correr. E nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, de longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Então, assim, essa versão é uma versão muito realista, né? É uma história. E no início ele fala assim, todos esses pioneiros iluminando o caminho. E eu queria finalizar com essa palavra, que vocês possam, no seu retorno, iluminar o caminho. Porque vocês são labaredas de fogo. Não é? Não é assim que a Bíblia nos fala? Nós somos candeias, que é colocado sobre a mesa e nunca por debaixo. Uma candeia não foi feita para ser escondida. Ela foi feita para iluminar. Iluminar o caminho. Iluminar os seus passos. E nós temos algo muito mais sobre nós, que é o sol da justiça. A Bíblia fala que no céu não tem sombra de variação de dúvida. Você imagina uma luz tão forte que se você vai para qualquer ângulo, não faz sombra sobre você. Porque é assim quando nós estamos em Deus. Nós não temos dúvida nenhuma sobre o nosso coração, de quem nós somos. Você foi feita para brilhar. Vocês foram feitos para brilharem. Não permitam que os embaraços desta vida os façam paralisar. É tempo da gente sair desse embaraço. É tempo, se você tem problema com alguém, seja na sua família, é tempo de você desembaraçar essa situação. Porque o ano não terminou. Nós não perdemos 2020, nós ganhamos 2020. Na nossa memória. Vocês têm o testemunho dentro de vocês de fazerem a diferença numa mudança de década. Vocês farão parte da história. Daqui 20, 30 anos, quando as crianças, foram estudar lá na frente, vai ter essa parte. Vai ter essa vírgula. E como você vai continuar essa vírgula? Como você vai fazer essa história? Você vai se portar como um eloquente ou como um justo? É tempo da gente desembaraçar. É tempo de resolver pendências. É tempo de
o ir, né, o voltar para casa, é que nem esse tempo, né, que nós voltamos para nossa casa. É um tempo de reajuste. Então, que o Senhor possa reajustar os seus sentimentos, os seus pensamentos, porque Ele é aquele que opera sobre a sua vida. Eu fiquei muito apreensiva em relação a todos esses sentimentos. Eu lembrei até do pastor Du no culto, que ele não me prendia muito a montar uma receita de bolo, né? Mas sim anotar aquilo que Deus falou no meu coração em relação a tudo isso, porque eu vivi tudo isso nesse período de 3 meses. Então, e o embaraço quer nos roubar do nosso propósito, daquilo que o Senhor nos chamou. Se você não consegue fazer sozinha, busque ajuda. Busque seus líderes. Busque o seu discipulador. Busque uma amiga que talvez, ou um amigo que você tem bem próximo para orar com você. Mas não tenta resolver as coisas sozinho. Ninguém foi feito para ser sozinho. E nunca vai ser. Nunca pode ser. É tempo de cura, é tempo de restauração. É tempo de alinhamento. Eu tenho ouvido uma palavra que tem mexido muito comigo, né? É ressignificação. É você ser renovada, você ser restaurado. A adversidade sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas você escolhe em permanecer na maca ou pegar sua maca e andar. A decisão é sua. Sempre vai ser nossa. Amém? Vamos. Podem ministrar, meninos. Por favor. Fechem seus olhos. Que o Senhor traga ao coração de vocês. Fiquem de pé, por favor. É um tempo de reflexão. Novamente
Senhor, nós temos essa certeza sobre os nossos corações, de que perto de Ti, nos tornamos Teus amigos, e amigo de Ti, Senhor. Nós não podemos de outra forma viver a não ser, Pai, levar essa amizade aonde nós quer estejamos inseridos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mais do que queremos amigos que nos conduza, Senhor, a esse lugar de transformação, Pai. Sim, nós queremos sim, mas mais do que ter esses amigos, nós queremos ser esses amigos, Senhor, que sejam agentes de transformação. Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, eu libero o poder, eu libero a capacitação, porque sobre todas as palavras de Ti, Senhor, existe unção, existe capacitação, existe empoderamento para que ela se cumpra, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu libero essa unção sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre aqueles conectados em casa, Senhor, sobre esta comunidade, Senhor, de que nós seremos agentes transformadores, Senhor, de pessoas que estão ao nosso redor, e as pessoas, Senhor, voltarão como, Pai, luzes acesas, como agentes de testemunhos de que a Tua glória, o Teu poder é real e é transformador, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos prontos, estamos equipados, e sobre a Tua palavra, Senhor, nós nos lançamos a fim de sermos tudo, mas tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nascemos para este tempo, Pai. Nós estamos na estação certa, Senhor, e nós veremos o Teu agir sobre as nossas vidas. Nós veremos o Teu agir sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Sim, resplandecendo a Tua glória, resplandecendo o Teu poder e gerando, Senhor, transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? 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 Você aí de casa também? Galera, a gente está meio que linkado aí, algumas pessoas diretamente, com um projeto Mundo Melhor, e eu queria que vocês acompanhassem, seguissem esse projeto social, que também não só acompanhassem, mas que de fato fizessem algo que pudesse mudar a história de alguém. Nós precisamos nos compadecer, nós precisamos ter empatia pelo nosso próximo. E às vezes a gente acha que o nosso próximo é quem está do nosso lado, e às vezes a gente olha e fala: não, mas está tão bonitinho, cheirosinho, né? Não está passando necessidade nenhuma. Cara, eu tenho participado assiduamente com esse projeto, tenho dado ofertas de alimentos, tenho dado ofertas de roupas, utensílios. Cara, seja o que for que você tiver, em boas condições. Se não tiver nada, vai no mercado, compra, entrega para a Ana Júlia, entrega para a Jaque, que estão aí diretamente ligadas a esse projeto. E que nós possamos fazer algo de fato. Gente, tem tanta gente passando necessidade nessa pandemia, vocês não têm noção. Talvez, até olhando para sua casa, talvez os seus pais não demonstrem a dificuldade que eles estão passando. Mas olhe, preste atenção, se mova em direção ao seu próximo. Tá certo? Conte conosco aí, nós estamos juntos. Projeto aí, Mundo Melhor, nós estamos juntos nessa. Estamos juntos pela nossa cidade, pela nossa comunidade aí. Tá certo? Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que Deus falou aos seus corações. Cara, precisamos conduzir pessoas, precisamos ser agentes de transformação. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para nós olharmos para a nossa conta bancária, como diz a Lili,
Ah, que legal, tá azul hoje. Tá gordinha. Não foi para olhar para os nossos bens e falar: nossa, eu sou abençoado. Se a graça que tem te alcançado não tem gerado transformação na sua vida e nem na que está ao redor da galera que está com você, ela não tem te alcançado. Desculpa, é esforço seu. E vamos junto fazer a nossa sociedade uma sociedade melhor, por aquilo que Deus tem depositado, construído em nossas vidas. O amor de Deus tem tomado forma em nós, amém? E que a cada dia nós possamos demonstrá-lo com toda a nossa força e empenho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Certamente estamos despertados, acordados para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós não possamos, de maneira alguma, deixar essa unção e esse momento, essa estação passar da nossa vida. Desperta-nos, acorda-nos, abre os nossos olhos, ouvido e coração, Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E de fato nós veremos uma grande colheita e seremos agentes de transformação aonde quer que nós estejamos. Amém? Culto amanhã às 9h30 e às 18h30, 6h30 da tarde. Venha, se não puder, acesse o link, mas não deixe de participar, tá certo? Porque Deus tem mais para nós. Amém? 1, 2, 3, glória a Jesus!